paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando. É sempre bom ter a sua presença aqui conosco neste momento em que nós paramos para ouvir a palavra de Deus. E convidamos você, vem com a gente, vem até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por este momento, agradecemos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de poder mencionar, de poder falar da Tua palavra e ao mesmo tempo ouvir. Pai bendito, Deus amado, que o Senhor abençoe a todo aquele que acompanha, toda a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude a proferir, a expor, Deus, a Tua palavra de forma que venha nos ajudar a cada dia mais. Senhor amado e querido, é em nome de Jesus que oramos a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos de texto da palavra de Deus, onde nós iremos trazer aqui uma mensagem do Senhor para a tua vida. E separei aqui um texto, né? Vou colocar os óculos aqui. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. É muito importante que você leia a sua Bíblia, que você medite, que você pratique-a no dia a dia. Mateus capítulo 4, versículo a partir do 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Glória a Deus. Amados, estamos aqui diante de um texto, de um exemplo assim muito prático de Jesus acerca deste acontecimento. Falando o quanto a palavra de Deus ela deve ser prática nos nossos dias. Falando o quanto a palavra de Deus deve, de fato, ser conhecida. Porque quanto mais você conhece, mais facilidade de praticar. A gente pode muito bem trazer um exemplo aqui de uma pessoa que comece a andar de skate, patins ou bicicleta, quem sabe. A partir do momento que começa, essa pessoa não tem muita prática. Mas quando essa pessoa vai praticando no seu dia a dia e buscando conhecer mais, ela vai crescendo no seu conhecimento diário. E é por isso que é o caminho que as pessoas que são profissionais nestas áreas, por exemplo, elas chegaram a partir das primeiras práticas, a partir das primeiras quedas, vendo qual eram os tipos de manobra que se fazia, vendo como era que fazia cada manobra. Então, veja que
é muito prático para que se torne profissional. E precisa se fazer a mesma coisa acerca da palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus e conhece mais a palavra de Deus e você vai praticando e pratica mais e você vai melhorando, subindo de degraus até chegar a ser varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Então essa questão da prática é muito interessante. E o que é que eu quero falar hoje aqui? Qual é a mensagem que Deus colocou no meu coração? Até que ponto, ou melhor, a que ponto está a tua resistência? A que ponto está a tua resistência? E por que isso, pastor? Você vai entender que essa resistência que Jesus mostra através deste texto é justamente uma resistência de varão perfeito, de maior exemplo que podemos ter no cristianismo. Eu, particularmente, não sou nem sombra de um exemplo tamanho de Jesus. Jesus é o exemplo único e verdadeiramente perfeito para cada um de nós que somos cristãos. Eu, assim como você, tenho me espelhado ou quero me espelhar cada vez mais em Jesus, porque sei que só Ele, de fato, pode ser espelho para nós. Eu, particularmente, não posso ser espelho para você. Por quê? Porque eu sou tão falho quanto você. E eu posso tropeçar. E aí é onde está o erro de muitas pessoas. É confiarem em pessoas que podem errar. E aí quando eu digo confiar, eu até usei a palavra errada. É seguir cegamente. Só se pode seguir cegamente a quem de fato é perfeito. E perfeito só Jesus. Qualquer homem que seja, pode ou é passivo de pecar. E você vai ter o exemplo aqui justamente nessa mensagem. Você vai ver que até o próprio Jesus, que é perfeito, ele foi tentado. E aí, nesse sentido, a gente já começa pelo primeiro ponto, para a gente entender essa questão prática da palavra. Jesus foi levado para o deserto para ser provado e não tentado. Provado é uma coisa, tentado é outra. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém e de ninguém é tentado. Então, logo, toda e qualquer tentação que vem é do diabo, não é de Deus. Preste bem atenção nisso. Toda e qualquer tentação não é de Deus, é do diabo. O que vem de Deus são provações. Aí as provações não vão até o nosso limite, vão além do nosso limite. Jesus é o exemplo disso. Deus levou ele para o deserto para ser provado e aí ele estava além do seu limite. 40 dias e 40 noites sem comer é de fato um limite da vida humana. E Jesus estava justamente no limite da vida humana em relação às necessidades físicas. E é tanto que quando Satanás chega, a primeira coisa que ele aborda é justamente o maior anseio, o maior desejo que o ser humano tem quando está em uma necessidade. É a fome. Costumamos ver pessoas dizerem que com fome o homem mata, que com fome o homem rouba, que com fome o homem faz absurdos. E é justamente aí onde nós vemos o exemplo de Jesus. Com fome, Satanás chega para prová-lo e aí ele já chega provando ele em duas áreas. A primeira delas é no seu ego. Porque imagine o dono de todas as coisas, aquele que tem poder para qualquer coisa que ele queira. Satanás já chega e diz assim: se realmente és o Filho de Deus, né, veja o ego, se realmente és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, quer dizer, usa o teu poder, usa a tua capacidade para transformar isso e saciar essa tua necessidade. E aí esse exemplo já começa a nos dar a prática de que não importa
se você é pobre, ou se você é rico, ou se você é milionário. De fato, esse exemplo cabe para qualquer um. Qualquer um mesmo. Então você já começa a perceber que não existe essa distinção entre o pobre e o bilionário que seja. Não existe distinção. Porque ali estava um homem que tinha de fato poder para transformar pedras em pães. E de fato poderia saciar a sua vontade, mas o que estava diante dele ali era o propósito que ele havia feito com Deus, de ir jejuar. Então ali estava o propósito acima de outras coisas, mostrando assim que o que Satanás queria naquele exato momento era a quebra dessa aliança, a quebra desse pacto que eles haviam feito. Então, quando você fizer um propósito com Deus, saiba que grandes serão os ataques para que você pare, para que você quebre o propósito que você tem com Deus. E Jesus, de fato, é o exemplo disso. Ele poderia muito bem ter transformado. Mas é aí onde vem o exemplo, a base, o alicerce que nós temos que compreender, que Jesus deixou claro. Não é das minhas necessidades humanas que eu vivo. Não é do poder que eu tenho que eu vivo. Eu vivo baseado naquilo que o Senhor me deu. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, de fato, precisamos compreender muito bem que Jesus traz o exemplo claro e evidente de que nós temos que ter, acima de toda e qualquer coisa da nossa vida, a base sustentada na palavra de Deus. E talvez você questione, não, mas ele não estava falando da Bíblia. Estava falando de quê, então? Nesse contexto em que Jesus estava, ele estava falando do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não havia sido escrito. Mas de fato ele estava falando do que estava contido na palavra de Deus, que Deus falou através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos salmistas. Ele estava mencionando justamente isso. E vendo Satanás que ele estava resistente, que ele estava alicerçado na palavra, arruma mais um meio de tentar. Diz que ele transporta ele para o pináculo do templo. E aí vai para o ego humano. Preste bem atenção nessa questão. Cuidado no ego humano. Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque também está escrito, veja, cuidado nas falsas interpretações. Cuidado em textos isolados, porque até Satanás sabe usar os textos isolados. Cuidado. Cuidado, analise tudo. E é justamente essa mensagem que Deus me trouxe aqui para falar para você. Cuidado nas interpretações da palavra. Não pegue textos isolados para colocar diante de você para fundamentar um achismo seu. Cuidado. Salta daqui que os teus anjos te sustentarão em suas mãos. E a palavra diz que eles não permitirão que nada de mal aconteça contigo. Mas cuidado na ressalva. Se eu pulo daqui e os anjos me seguram, eu de fato não estou fazendo o trâmite correto das coisas. Não é provocando alguma coisa que os anjos vão me segurar. Não é. Não é provocando a situação que isso vai acontecer. E aí Jesus claramente diz, mas também diz a palavra de Deus. Também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus mostra o pleno conhecimento da palavra. Mostrando que não é um texto isolado que vai regir a sua vida. Porque todo texto tem seu contexto.
E esse contexto precisa ser entendido, porque todo o contexto fala algo. E de fato, o que Satanás falou não era uma mentira, era uma verdade, mas que não era aplicável àquele contexto, porque se Jesus salta, Jesus estava tentando Deus para que aquela outra coisa acontecesse. Não era algo natural, não. Eu venho e de repente alguém me empurra do pináculo do templo. Aí é outra história. Eu não queria. Alguém me empurrou. Eu fui provocado, né, a saltar sem o meu querer. Então veja que o contexto é muito importante de ser levado em consideração. O contexto. Quando você vê um textinho ali, a pessoa disser um texto para você, olhe todo o texto e veja para quem está falando o texto, de que está falando o texto e onde se aplica de fato esse texto completo. Muito cuidado. Jesus traz o exemplo claro de como utilizar a palavra de Deus e como fazer com que a palavra de Deus seja o alicerce para que nós venhamos a superar as nossas tentações, as nossas debilidades humanas. Através do conhecimento, através da prática da palavra, lembre-se sempre disso, a prática da palavra não é do estudo apenas, mas é da prática da palavra, nós vamos de fato colocando isso à tona e vamos nos livrando cada vez mais do pecado e das tentações de Satanás. Então, mais uma vez, Jesus utiliza o texto bíblico, utiliza-se da palavra de Deus para se defender das tentações do diabo. Lembrando-se que o Senhor prova além das forças. Jesus estava além das suas forças ali. Além das suas forças. Estava debilitado por conta do longo período de fome que ele estava passando ali, os 40 dias de jejum. Então, mais uma vez, Satanás leva-o para um alto monte e mostra todos os reinos da terra. E aí, pare para pensar. Se Jesus é filho de Deus, será que Satanás de fato teria poder para levar Jesus para algum lugar? Será que Satanás de fato teria poder para transportar Jesus para algum lugar? Se você não parou para entender ainda isso, pare e pense comigo. Se Satanás não tem poder para levar Jesus para onde ele estava levando, e como é que ele levou? E aí veja como é interessante essa questão de parar para observar todo o texto. Diz que Jesus estava no templo. Jesus estava no deserto, desculpa. E ele estava com fome. Então tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele contexto não era físico a luta. A luta era mental. Quando diz que transportou a visão, transportou o pensamento de Jesus até aquele local. A tentação, de fato, não acontece no campo real das coisas. Até porque se Satanás aparecer na sua frente para fazer isso, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma carreira. Ou não? Com certeza, você pode ser o maior pecador que existe. Se você vê Satanás, você dá um tiro de carreira maior do mundo. Então, para você entender que Satanás não tinha poder sobre Jesus, ele estava ali no campo do intelecto, no campo das ideias, no campo da imaginação. Só para a gente contextualizar melhor isso aqui e você compreender. Uma das armas que mais Satanás se utiliza dela é fazer com que você acredite que ele não existe. Porque se você acredita que ele não existe, você não resiste a ele. Você não resiste. Você não vai resistir a quem não existe. Então, cuidado. Muito cuidado, porque as tentações, elas vêm aqui, na mente. É aqui os ataques. E é justamente isso que o texto bíblico mostra. E aí não mostra o texto claro, mas está intrínseco. Está contido dentro desse texto quando você para analisar.
E aí, nesse ponto, ele mostra todos os reinos da terra. Porque qual é o monte da terra que dá para ver todos os reinos? E é justamente aí onde você começa a entender e diz assim: tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Então, quando você percebe isso, quando você vê isso, você vê que ali está uma briga, uma luta mental terrível. E ali ele está oferecendo justamente a coisa que mais o ser humano gosta, que é poder, que é realização pessoal, que é estar sobre todas as pessoas, que é reinar, é o poder. Então, nesse quesito, Jesus mais uma vez resiste, mostrando assim que não importa o que esteja acontecendo na vida da gente, não importa o que seja oferecido a nós. Nós precisamos entender que se nós aceitamos aquilo que não está dentro, que não está contido no propósito de Deus, de fato, nós estamos nos ajoelhando e adorando a Satanás. Porque de fato o nosso Deus é capaz de enriquecer qualquer um dos seus. E eu acredito que Deus é abençoador e que de fato Deus, ele abre portas dentro de portas, dentro de portas e nos faz decolar desde que nós nos posicionemos nesse sentido. Se tem muitos servos de Deus pobres, é justamente porque querem continuar pobres, é porque não se esforçam para mudar essa realidade. E Deus os abençoa mesmo assim. Mas Deus pode dar riquezas tranquilamente. Mas temos que ter cuidado. Como estas riquezas vão vir até nós. Temos que ter muito cuidado como é que isso se dará. Será que isso fere os princípios? Será que isso foge da vontade de Deus? Porque veja que a própria palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é idolatria. Então é justamente isso que Satanás estava pedindo para Jesus. É que ele se curvasse. E de fato, quando Satanás faz você amar o dinheiro, ele está fazendo você se ajoelhar e está se fazendo adorar a ele. Então cuidado, muito cuidado nesse sentido, porque isso é o que pega muita gente. Não seja escravo do dinheiro. Não seja servo de Satanás. Porque se você é escravo do dinheiro, de fato, você é escravo de Satanás. E se você ama o dinheiro, de fato, você está idolatrando e isso é pecado, isso vai contra o reino de Deus, vai contra a vontade do Senhor. E Jesus mais uma vez mostra que só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Veja que todo o contexto está dentro, está alicerçado ao conhecimento prático da palavra de Deus. Toda a resistência que Jesus mostrou aqui nesse contexto foi baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, de fato, deve ser aprendida, mas também praticada no mesmo percurso ou com as mesmas forças. Não adianta eu ler a palavra 10 vezes por dia se eu não a pratico as 10 vezes por dia. E deve ser até o inverso, deve ser, eu leio um texto hoje e pratico ele 20 vezes. A prática, ela traz muito mais perfeição, ela traz muito mais melhoramento do que só a teoria. Porque você vê muitos teóricos, você diz assim, porque fez teologia e aí se desviou. Teoria sem prática causa obesidade cerebral. E obesidade cerebral é complicado. Jesus estava mostrando ali um pleno conhecimento da palavra e um pleno exercício da palavra na prática. Então, precisamos, de fato, ter esse cuidado de praticar a palavra, de aprender e praticar, para que de fato estejamos preparados. Não prontos, mas preparados para toda e qualquer tentação. Porque a vontade de Deus é que resistamos
as tentações. Porque as provações virão, mas essas serão para o nosso aperfeiçoamento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te guarde das tentações. Porque as provações, se prepare, que elas serão acima das tuas forças. Mas você vai saber que é pedir socorro a Deus. Mas se mantenha no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe a você e a sua família. Que Deus te bendiga nesta terra. Eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por este momento. Quero pedir a Ti a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa que ficou até o final, que meditou mais na palavra de Deus, que de fato esta mensagem possa gerar frutos nos seus corações e que o Senhor seja glorificado em tudo. Pai bendito, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta.